eu queria te dar uma excelente notícia. Já pensou se a Nvidia fizesse processadores também para concorrer com a AMD, para concorrer com a Intel, para concorrer com a Qualcomm? Já pensou nisso? Se você pensou nisso, quem também aparentemente anda pensando nisso é o homem da jaqueta. E esses processadores que já foram cogitados há algum tempo atrás, na verdade estariam próximos de chegar no mercado. Eles seriam alternativas para você montar o seu PC gamer todo Nvidia e seria uma alternativa aos processadores x86, porque ele também seria construído em ARM. Exatamente. Se a Qualcomm tá pensando em ir para desktop, talvez a Nvidia já dê um passo à frente e realmente traga. E pode ainda trazer concorrência para as APUs da AMD. Pensou se tivesse uma APU com gráfico integrado Nvidia? Não é a primeira vez que a gente ouve falar sobre um possível processador da Nvidia. Na verdade, já existe um processador da Nvidia. Nós tivemos no passado, por exemplo, um chip que você deve conhecer aí como Tegra. Pois é, ele tá aí no Nintendo Switch até hoje. Existem rumores de que a próxima geração do Nintendo Switch, o Switch 2, viria com um chip Tegra da Nvidia ou algum similar. Esse Switch 2 utilizaria as tecnologias que a gente pode ver também nos desktops. Óbvio que, por enquanto, o foco não é só desktop. Na verdade, o foco é mais notebooks, onde a Nvidia hoje trabalha em parceria com outros fabricantes, em parceria no sentido de que vai estar o seu produto trabalhando com um CPU x86. Então vai estar lá um processador Intel ou vai estar um processador AMD com uma GPU Nvidia. Aparentemente, a ideia é que esses notebooks comecem a ter processadores Nvidia também. Pois é, a notícia parece bem promissora, né? O processador Nvidia é suspeito de 2025, agora rumores de ser construído pela Intel usando núcleos ARM pronto para uso. Sim, um chip Nvidia construído pela Intel. E reforço, com arquitetura ARM. Caso você não tenha entendido, ARM é a arquitetura que você tem no seu smartphone ou que a Apple está utilizando em todos os produtos deles, nos MacBooks, nos iPads, nos iPhone, que você tem também agora nos notebooks da Qualcomm e que está cada vez em mais componentes. E a Nvidia estaria planejando fazer um processador utilizando a arquitetura ARM, fabricado no caso pela Intel. Ficou interessado? Pois é, o negócio vai ficando cada vez mais intrigante, né? Rumores de especificações para a esperada primeira CPU de PC da Nvidia começaram a circular pelos cantos vazados do X. Tradução maravilhosa. Com as últimas alegações sugerindo que a equipe verde estaria arrancando núcleos ARM Cortex X5 prontos para uso para a parte de processamento do seu chip em 2025. Tudo embalado junto com os novos núcleos de GPU Blackwell. A Nvidia não estaria projetando os seus próprios processadores ou os próprios núcleos, eles iriam utilizar, né, os núcleos Cortex da própria ARM. Então eles iam pegar, tipo assim, o que tem na prateleira aí, ARM? Eu já tenho esses processadores aqui. Então eles iriam utilizar esses processadores e iriam combinar com as GPUs Blackwell, a próxima geração de GPUs da Nvidia. O rumor mais estranho, no entanto, é que a Nvidia estaria usando as próprias fábricas da Intel para criar mais um prego de silício no caixão do x86. É muito interessante porque, assim, a Qualcomm acendeu a luz vermelha na Intel, né? A Apple já havia feito isso anteriormente, quando a Apple migrou dos processadores Intel para os processadores ARM, seus próprios processadores da série M, M1, M2, M3, M4, enfim. Todos esses processadores utilizam a arquitetura ARM, mas são projetos específicos da própria Apple. E isso já tinha acendido uma luz vermelha na Intel na época que ela já não estava muito bem das pernas. Hoje que ela está muito pior das pernas do que ela estava antes, a Apple decolou com seus chips, então já são aí várias gerações de chips ARM nos seus laptops, nos seus desktops também, então eles meio que unificaram tudo. E para piorar, a Qualcomm trouxe agora os Snapdragon também para notebooks. Foi um lançamento, eu diria que um pouco mais discreto do que a gente gostaria de ver. Prometeu-se bastante, a entrega não foi lá grande coisa, mas houve uma entrega, os processadores realmente são muito bons, tem uma eficiência energética bem interessante, conseguiram trabalhar bem com o Windows, com essa camada de tradução estilo Rosetta, né? Estilo que a Apple fez traduzindo, né? O que eles tinham trabalhando em notebooks com x86 para ARM, tá acontecendo também no Windows, então agora os notebooks Qualcomm também conseguem traduzir bem os aplicativos que rodam em x86, que é a arquitetura que é utilizada hoje no seu processador. Quem fabricaria seria a Intel. Por quê? A Intel está trabalhando para que as suas fábricas
possam oferecer serviços para outros clientes. Esses outros clientes vão ser todo mundo. Hoje a TSMC é quem consegue atender todo mundo, mas a Intel quer vender também esse serviço. Então, quem fabricaria esses chips ARM para brigar com o x86 da própria Intel seria a Intel. Vocês conseguem entender a doideira? A Nvidia estaria fazendo um chip ARM fabricado pela Intel para concorrer com a própria Intel. Então, essa é a tal do o último prego de silício no caixão da Intel. Claro, a Intel respondeu com os Lunar Lake. Os Lunar Lake são produtos bem interessantes, mas assim como aconteceu com a Qualcomm, foi aquém das expectativas em relação a vendas no mercado. Chega agora a Nvidia e fala: já que está todo mundo fazendo processador, já que a Qualcomm foi para... E já que eu estou com tempo e dinheiro sobrando, por que não? A Nvidia criar um processador baseado em ARM depois de todo o barulho do PC com IA desse ano faz todo sentido, especialmente com os rumores históricos de parceria da equipe verde com a MediaTek na criação de designs de referência para laptops. Para a empresa ser capaz de criar laptops inteiramente construídos em torno de seus próprios processadores de GPUs seria uma vitória, ainda mais se ela também puder fazer incursões no mercado de baixo custo que tradicionalmente não enfia suas GPUs discretas em laptops finos e leves. Isso pode significar, inclusive, que eles trabalhem no futuro com integração dos seus chips para a gente ter algo parecido com o que a gente tem nas APUs. Então pode ser que a gente tenha uma integração de ARM com o Blackwell ou com as GPUs mais modernas, né, da Nvidia, para a gente ter soluções de baixo custo. Inicialmente para laptops, mas claro, isso também deve migrar para desktops e quem sabe de baixo custo, porque as licenças para x86 são um pouco mais restritas, como vocês podem imaginar. Já para ARM, nem tanto. E aí, se você pode fazer uma camada de tradução, como é o estilo que a gente tem hoje com Qualcomm, isso começa a se tornar bem interessante. Claro, o foco de novo em inteligência artificial. O rumor das especificações vem do XPIA GPU no X, que afirma que será um cluster de CPU Cortex X5 com uma iGPU Blackwell e memória LPDDR6 no pacote. Então aqui já fala que seria tipo uma APU. Então seria Cortex com um gráfico integrado Blackwell. Eu fico curioso para ver quão poderoso seria uma GPU integrada da Nvidia num processador qualquer que seja, né? Ele também afirma que será construído usando o nó N3P da TSMC. Uma afirmação foi rapidamente contestada por outro colega do X, o Kepler L2. Eles afirmam que a Nvidia de fato usará um processo de produção Intel 3 nanômetros, que é um processo de produção da Intel que está no roadmap. Inclusive incluiria o Foveros Direct 3D, né, que seria a tecnologia que eles têm para integrar os diferentes chiplets ou os diferentes chips que você vai colocar, GPU, CPU e tal. E olha que curioso, né? Tipo, uma tecnologia revolucionária da Intel que seria usada por uma concorrente para poder integrar diferentes chips ARM e as suas GPUs. Poderia ser feito pela TSMC também, claro, né? Mas tem aqui o roadmap, inclusive mostrando, né, o que se espera da Intel. Aqui tem o Intel 3E e o 3PT, né, que seriam os processos de fabricação. Aí tem, inclusive, né, citando os rumores antigos. Há algum tempo há rumores de que a Nvidia pode olhar para a Intel como uma parceira de fundição alternativa à TSMC. Eu procurei esses rumores, eu acho que eles datam de 2023, já desde 2023 ou até anteriores, já se falava sobre um possível chip, possível CPU da Nvidia para desktops. Então esses rumores já são antigos, mas agora parece muito mais firme e mais sólido. Não é só mais um rumor tipo, pode ser que eles façam aqui. Agora já tem até falando de processo de fabricação, como seria a integração, a coisa parece muito mais avançada do que estava. Isso teria sido estranho, dados os diferentes métodos de embalagem que as duas fundições usam, e significaria trabalho extra. Estão falando sobre a Intel, uma parceria de fundição alternativa com a TSMC, né? Mas se for apenas para usar a Intel para construir um componente de processamento, talvez o interposer, isso de repente é muito mais plausível. Tudo isso, no entanto, significaria que nenhum núcleo personalizado para a Nvidia, onde tanto Qualcomm quanto a Apple seguiram esse caminho para o seu próprio silício. Então, como eu disse, eles não utilizariam, né, um projeto customizado pela própria Nvidia. Eles utilizariam uma solução pronta, os núcleos Cortex da própria ARM, então pegar da própria prateleira e trazer isso pronto. Tirar núcleos pré-fabricados do catálogo da ARM significa não ter que mexer na arquitetura dos seus próprios núcleos de processador, o que é o mesmo processo simples usado no espaço automotivo, onde a plataforma da Nvidia Drive usa núcleos ARM Neoverse padrão, embora signifique talvez não ser capaz de controlar tão rigidamente os níveis de potência ou adicionar unidades específicas para ajudar a lidar com as camadas de emulação x86. Então, a Nvidia já faz isso em outros mercados, como o automotivo, onde eles pegaram uma solução pronta e só incluíram junto com as suas tecnologias, mas isso é importante. A camada de tradução para x86 pode ser um certo empecilho, mas com força bruta dá para você resolver isso. A Apple já pregou isso com algo com seus chips personalizados trouxeram pro desktop. Foi pelo menos em parte o motivo pelo qual o Rosetta foi tão eficaz em traduzir aplicativos x86 para os seus chips da série M. Por você pegar uma solução pronta que não está exatamente focada para você criar uma solução para traduzir, né? Então, vou pegar um jogo, eu quero rodar GTA. Tá, GTA
GTA roda em x86, ele não roda em ARM. Então, se você não tem unidades específicas dentro do processador para ajudar nessa camada de tradução, pode ser que você tenha dificuldades para conseguir entregar uma boa performance no final. Mas o Prism, né, da Microsoft já tá fazendo um trabalho muito bom. Porém, existe aí do lado da Qualcomm e do lado da Apple, existem algumas mudanças no projeto. De qualquer forma, seria bem interessante ver a Nvidia vindo pro mercado de desktops, ou mesmo que fosse para notebooks e que posteriormente trouxesse para desktops, pra gente ter mais concorrência. A gente já viu rumores aí de Apple, de Qualcomm, de Samsung querendo comprar a Intel, mas tá todo mundo de olho nesse poder de fabricação da Intel. Então talvez o que eu disse para vocês sobre a Intel ter uma valorização de mercado esteja ligado diretamente a isso. Existem outras empresas com projetos maiores pensando em usar as fábricas da Intel, e isso pode ser o que vai valorizar no futuro a Intel. Se a Nvidia vai realmente lançar esses produtos é difícil dizer. Inclusive já tivemos rumores de que a Nvidia iria fabricar ou lançar o seu próprio handheld, porque eles tinham feito os Tegra para Nintendo para utilizar com o Switch 2 e a Nintendo estava enrolando para soltar isso. O que não faz muito sentido. A Nvidia lançou o seu Shield, nunca mais lançou um Shield, não parece interessada em ingressar no mercado de handhelds, mas tudo é uma possibilidade, principalmente com esses rumores agora circulando em torno de um provável CPU da Nvidia. Será que eles vão lançar? Vocês comprariam um processador, um ARM da Nvidia, um notebook, PC compacto, alguma coisa com soluções completas da Nvidia? Será que uma APU da Nvidia é possível? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E não se esquece de se inscrever no Unlock. Vamos chegar nos 50 mil inscritos muito rápido.